senhora que chegou, que estava muito doente e que veio, e ela veio na sexta e na terça era para ir operada. Alguma coisa que tem a ver com as mulheres, as senhoras, e nós oramos por ela e ela foi sarada e não teve que ir fazer a operação. Ela estava com muita dor e Deus, uma senhora que já há 1 ano e meio não se podia levantar da cadeira, não conseguia se levantar. Eu orei por ela e ela, graças a Deus, estava a pular, a saltar, a sentar-se e Deus tocou nela. Então, como o Carlos estava a dizer, irmãos, Deus tem declarado que o seu Espírito vai mover nos últimos dias. E a gente sabe que aquilo aconteceu, mas o Deus que eu sirvo não é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje e da manhã também. E Ele vai fazer aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. Então, brevemente, eu quero só falar sobre outra idade do crente. Outra idade do crente. Em Gênesis 2, versículo 15 a 20. Nós podemos ver lá, mas eu não vou ler por causa do tempo. Mas os irmãos podem só dar uma olhada em casa ou até aí onde estão. Mas Gênesis 2, 15 a 20, a gente vê aqui que o Senhor falou com Adão e pôs ele no jardim e ele ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. E depois o Senhor deu a ele autoridade para ele dar nomes a todos os animais. Os irmãos sabem quantos animais é que há no mundo? E Adão teve a inteligência, a autoridade para dar nomes a todos eles. Mas o Senhor sempre viu que ele estava só. Mas agora aconteceu uma coisa e é aí onde eu quero chegar. Em Gênesis 3, versículo 8 e 9. Gênesis 3, versículo 8 e 9. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: aonde estás? Aonde estás? Os irmãos já pensaram, Adão e Eva andavam no jardim e a presença de Deus seguia a eles. Já pensaram o que é isso? Imagina a gente estar aqui e ver a presença de Deus ao nosso lado. E graças a Deus, por causa de Jesus, nós podemos ter essa experiência. Todos os dias podemos sentir a presença do Senhor. É por isso que nós não, como evangélicos, não focamos, por exemplo, num dia e dizer que este é o dia de descanso. Porque, como crentes, nós devíamos ter descanso, a paz, como eu dei aquele versículo ao Carlos, a paz de Deus devia estar connosco todos os dias. Não é só num certo dia. Então, o que é que aconteceu? Adão e Eva pecaram, e se a gente vê naqueles 2 versículos outra vez, o Senhor estava a passear no jardim à tardinha, não é? Gênesis 3, versículo 8 e 9, ele estava a passear e ele estava à procura deles. E ele disse assim: onde estás? Agora eu quero fazer uma pergunta. Se eu me escondesse aqui, ok? Quantos dos irmãos podem ver a mim? Acham que Deus pode ver a mim? Porquê? Porque Ele é omnipresente. Ele está em todos os lugares. Ele consegue ver.
Então, já viram o que é que o pecado fez a Adão e Eva? Eles esconderam-se de alguém que pode ver tudo. Porquê? Por causa do pecado. Mas não só isso. Quando Deus fez esta pergunta, onde estás? Os irmãos acham que Deus, que conhece e sabe tudo, que Ele não sabia onde eles estavam. Então, o que Deus estava realmente a perguntar a eles é: onde é que está a vossa autoridade espiritual? Onde é que vocês estão espiritualmente falando? Os irmãos sabem que nós estamos a entrar em tempos muito difíceis. Graças a Deus que o Covid agora está, não é, a passar uma fase. Para aquelas pessoas que estavam aqui o ano passado, Deus pôs no meu coração e Deus disse que nós como igreja e nós como país e como mundo vamos passar uma nova época. E essa época é que o Covid vai ceder por um tempo, mas vai depois vir outra coisa. E ontem estava a ler um artigo do Bill Gates a dizer: o Covid vai acabar, mas preparem-se que vem uma coisa pior. E o ministro aqui da África do Sul também estava a dizer que até abril o Covid vai baixar muito e as restrições vão mudar muito, mas preparem-se que eu acho que vai vir outra coisa. Então, o que é que eu quero dizer com isto? É que nós estamos a passar por situações que, como crentes, nós temos que aprender a ter autoridade. Nós não podemos ter medo das coisas que estão ao nosso redor. Porque quando a gente tem medo, a gente esconde-se. Não é? Eu li uma história. Quando o Covid começou, havia um senhor de idade, tinha 80 e tal anos na América, que ele é um daqueles que tinha uma casa na montanha, e ele foi-se esconder, e a casa dele é debaixo do chão. Ele foi-se esconder porque não queria morrer por causa do Covid. E depois foram encontrar ele, umas semanas depois, morto por causa do Covid. Sozinho. Esta semana, uma família também, um pai e duas filhas. O pai tinha 80 e tal, elas tinham 60 e tal. Também estavam sempre em casa. Dizem eles, se é o Covid ou não, não sei. Mas o que é que eu estou a dizer? Quando nós, como crentes, temos receio, a nossa primeira coisa é esconder. Dizer, eu tenho que esconder desta situação, deste problema. Mas a palavra do Senhor diz que nós, como crentes, não nos devíamos esconder. Nós não estamos à defesa. Nós não estamos, mas estamos a atacar. Estamos na ofensiva. Nós temos, como crentes, lutar. Nós temos que dizer, não, eu não vou aceitar esta situação sobre a minha família, sobre os meus filhos, mas não quer dizer que a gente não passa por situações difíceis. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas já passaram por problemas dos seus filhos, doença, financeiras, alguns, não é, que perderam tudo e tiveram que começar do zero. Mas Deus nos está a perguntar, aonde é que tu estás espiritualmente? Será que a gente está com autoridade e estamos a lutar contra os problemas que nós temos? Ou será que, como crentes, nós nos estamos a esconder? Eles dizem que a avestruz põe a cabeça no chão. Nunca vi, não sei se é verdade. Sempre vejo as avestruz com a cabeça no ar e querer roubar coisas quando a gente chega. Não sei, alguém já viu uma avestruz com a cabeça? Já vistes? Então é verdade. Ok. Então elas, quando estão com medo, põem a cabeça debaixo do chão. Não sei como é que elas fazem o buraco, mas então, será que a gente somos como Adão e Eva e uma avestruz? Quando estamos com um problema, nós escondemos.
E começamos a dizer, onde é que está Deus? Quando a gente tem problemas aqui na igreja, quando a gente está a passar por situações. Eu, há um tempo atrás, falei com os irmãos e irmãs e nós queremos começar outra vez os cultos de oração durante este tempo, que eu creio que nós temos que voltar a essa base de oração e tomar autoridade espiritualmente. Quando há um problema, irmãos e irmãs, não vamos começar a falar uns com os outros. Vamos orar e vamos dizer, Senhor, dá sabedoria. Ajuda o pastor Abel. Eu quero, Senhor, ver o sucesso. E, Senhor, temos que lutar, de acordo com 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5. O que é que diz? Pois as armas da nossa malícia são carnais. Desculpe. Pois as armas da nossa malícia não são, mas poderosas. Será que a gente crê que o Deus que nós servimos é poderoso? Eu lembro há um tempo atrás o nosso irmão Virgílio deu o testemunho do filho dele, o Rui, quando ele estava numa situação difícil e ele chegou a um ponto que estava, vamos lá dizer, chateado e não sabia mais o que fazer e ele clamou ao Senhor com autoridade e disse, até mais não lembro as palavras exatas do que ele disse, mas o que é que aconteceu? Quando ele tomou aquela autoridade, Deus poderoso operou. Se a gente for ver Salmo 107, há lá centenas de versículos a dizer que o povo estava em problemas, mas clamaram ao Senhor e Ele respondeu. Para quê? Para destruir as fortalezas. Há situações na sua vida, no seu lar, que o irmão e a irmã têm que tomar autoridade e destruir as fortalezas, derribando raciocínios e toda a baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Há coisas que pessoas falam e coisas que os nossos filhos estão a pensar que não é aquilo que nós ensinamos a eles. Mas nós temos que continuar a lutar. Nós temos que continuar a dizer, em nome de Jesus, eu tomo posse dos pensamentos do meu filho e Deus vai enviar alguém e essa pessoa vai falar e Deus vai operar na vida do meu filho. Irmãos, nós não podemos, como crentes, falar naquilo que a gente está a ver. Isto está muito mal, isto vai tudo correr mal para mim, estes problemas, esta situação, a igreja, isto e aquilo. Não, as nossas armas não são carnais. A nossa batalha não é carnal. Mas sabem uma coisa? Nós sentimos na carne. Não é assim? Quando eu estou doente, eu não sinto no espírito, eu sinto aqui. Quando eu tenho um problema, quando o irmão tem um problema, nós vimos com os nossos olhos, sentimos na nossa alma, mas o Senhor diz que nós temos que ir levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se o irmão e a irmã têm filhos, pessoas na sua família que não estão salvos, temos que levar cativo todo o pensamento. Sabem onde é o problema enorme em todos nós? É aqui, a mente, esta computadora. Então, quando eles não são salvos, é por isso que a palavra do Senhor diz que temos que renovar o nosso pensamento através de quê? Através da palavra. Então, os nossos filhos, pessoas no nosso trabalho, têm que ser renovados, a maneira que eles pensam. Mas nós temos que também levar cativo a maneira que eles pensam. Quando oramos, temos que dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu amarro os pensamentos que aquela pessoa tem agora em nome de Jesus. E eu tomo autoridade em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que essa pessoa vai mudar. Irmãos, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas.
poderosas. Poderosas. Em Atos 19, versículo 13 a 17. Atos. Aqui houve uma situação. E quando nós não sabemos, e é por isso que Deus perguntou a Adão e Eva, aonde estão? Irmãos e irmãs, se nós espiritualmente não estamos a viver em outra idade, eu vou dizer que este mundo vai destruir as nossas vidas. Ouviram o que eu disse? Aquela irmã disse que não tinha emprego, então o que é que ela fez? Foi jejuar e orar, tomou autoridade espiritualmente, e quando a gente toma autoridade espiritualmente, aquilo se manifesta na carne. Então, ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes. Os irmãos sabiam que haviam pessoas que eram exorcistas ambulantes. Andavam, não é? Tentavam invocar o nome de Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Imagina, eles estavam a usar o nome de Jesus, mas eles não tinham fé nesse nome. Então o que é que aconteceu? E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse a Jesus... Ok, pode só ir... Thank you. Disse a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Os irmãos sabem que os demónios sabem se nós temos autoridade ou não? Os irmãos sabem que a Bíblia diz que os demónios creem em Deus? Eles creem que há um Deus. Então, eu já vi pessoas crentes que quiseram expulsar demónios, mas porque não conheciam a autoridade que eles tinham, esses demónios viraram-se contra essas pessoas. E neste caso, o que é que aconteceu? Então, o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles. Quanto é que eles eram? Eles eram 7. Ele era só um homem. Saltando sobre eles, apoderou-se dos dois. Aqui no inglês, no português, nesta tradução diz 2, mas no inglês diz todos. Não sei porque é que esta versão diz de 2. Não sei se tem outra, mas no inglês, em todas as Bíblias eu fui ver, diz que ele apoderou-se de todos os 7. E prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, quando nós fazemos uma batalha espiritual, nós não podemos usar ferramentas carnais. Não funciona, não trabalha. Quando você tem problemas em casa, quando o seu neto, ou o seu filho, ou a sua filha, ou seja o que for, nós temos que lutar no espírito. Eu lembro, o Carlos estava a falar sobre quando éramos jovens, vou usar esta história, havia um jovem que começou-se a manifestar com demónios. E quando ele começou a manifestar, eu estava a orar do outro lado e havia outro jovem a manifestar-se. E quando eles estavam lá, aquele demónio começou a dizer palavrões. Não é? Eu não vou dizer palavrões, alguns de vocês sabem o que é palavrões. Então aquele demónio começou a dizer tchá. E aqueles jovens sem experiência, o que é que eles fizeram? Disseram, é? Começaram também a dizer palavrões para trás. Para ver se conseguiam dizer palavras maiores do que o demónio. E eu tive que parar e correr lá e dizer, o que é que vocês estão a fazer? Não, ele disse um palavrão, então eu também disse para trás.
Irmãos, quando é uma coisa carnal, nós não podemos lutar com a armadura carnal. Nós temos que lutar com o poder de Jesus. Eu vou terminar com este versículo. Em Marcos 16, versículo 16 a 18. Há certas traduções novas agora, se os irmãos, não sei na tradução inglesa, mas na tradução portuguesa, mas na tradução inglesa, há certas Bíblias que tiram este versículo. Não creem nestes versículos. Porque se comprarem a Bíblia, por exemplo, a NIV, a moderna, não tem Marcos 16, versículo 16 a 18. Porque eles dizem que isto não é a versão certa. Mas eu vou dizer o que é. É Satanás não quer que a gente praticamos isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olhem agora aqui. E estes sinais acompanharão os que creem. Se o irmão e a irmã crer, estes são sinais que deviam ter. O que é? Em meu nome expulsarão demónios. Talvez possa dizer, isso não é para mim. Os irmãos sabem que esta semana que passou ali naquela escola Glen Vista, houve problemas lá de demónios. Havia uma criança que estava na escola, na casa de banho, a bater a cabeça a uma rapariga, com toda a força. Mas não havia sangue, não havia nada na Glen Vista. E o principal foi lá e o vice-principal e foram ter com essa menina. E ela virou e falou numa voz de um homem macho e disse, eu quero sangue. Eu quero matar a principal agora. Traz-me essa principal. Porque a principal é uma crente que tem estado a orar. E depois disso eles tiveram uma assembleia geral de todas as crianças e um pastor orou e as crianças começaram a manifestar demónios, a vomitar e ir no chão assim como cobras. Irmãos, eu quero dizer e avisar, nós estamos em tempos onde demónios estão a tomar cativo os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, através da televisão, através de programas. E se nós, como pessoas de idade, não começarmos a orar e a jejuar por eles, eles vão entrar em situações difíceis. A palavra do Senhor diz o quê? Em meu nome, vão expulsar demónios, vão falar em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e alguns deles vão se sarar. Se eu perguntar aqui rapidamente, eu não vou fazer para não envergonhar ninguém. Se eu perguntasse assim, quantos irmãos aqui já expulsaram demónios? Eu quando fiz isto no culto inglês há um tempo atrás, mais ou menos 5 pessoas levantaram as mãos. 5 pessoas. Quantos irmãos já oraram por os enfermos e eles foram curados? Foi 15 pessoas. Então, se estes são sinais que acompanham os que creem, minha pergunta é, como Deus fez Adão, onde é que tu estás? Nós estamos a querer preparar para a vinda de Deus, mas será que a gente está a fazer o trabalho de Deus? Porque nós, como crentes, vamos ser julgados por aquilo que fizemos. Não por os pecados, porque Jesus nos perdoou. E quando chegamos à beira de Cristo e olhamos para Ele, Ele vai perguntar-nos, o que é que tu fizeste em meu nome? Que eu morri naquela cruz para pessoas serem libertas, curadas, saradas. Isso é que Deus nos vai perguntar.
E se não fosse a graça de Deus, nós não íamos entrar no céu, porque não estamos a cumprir esta passagem. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem em mim. Mas pastor, eu já estou uma certa idade. Então, irmão, toma autoridade no seu quarto, na sua casa e ore por seus filhos. Os irmãos, as coisas que estão a acontecer são terríveis. Só rapidamente eu vou terminar. No outro dia vi uma escola aqui na África onde eram crianças de 7 a 10 anos e as professoras estavam a ensinar essas crianças como é que ter relações sexuais. Ao vivo, elas estavam vestidas e eles punham as crianças, uma rapariga, um rapaz, e diziam, faz assim. Hoje em dia nas escolas estão a dar livros aos nossos filhos, o governo, e estão a ensinar a eles como é que pôr certas coisas para ter relações sexuais sem a menina ficar grávida. E eles ensinam, é assim que se põe, tem lá um modelo, um boneco, dizem é assim que se faz. Há escolas que estão a trazer pessoas nuas para eles pintarem essas pessoas na classe do arte. Irmãos, nós estamos em tempos difíceis e precisamos que há pessoas com outra idade a dizer, eu não vou aceitar isto, eu vou vir em nome de Jesus, vou quebrar. Os nossos filhos, os nossos netos estão a ser expostos a essas coisas. E Deus está a dizer, eu estou à procura daqueles que creem em mim. E estão a fazer estes milagres. Não é o pastor Abel ou o pastor Mário. Não, todos nós temos um dever de expulsar demónios, de sarar, de orar para os doentes. E eles são curados. Isso é um sinal. Todos nós. Eu peço aos irmãos, ao terminar, que possam pensar nesta palavra e que podemos dizer, Senhor, se Tu podes usar qualquer coisa, usa a mim. Usa a mim. Quantas pessoas aqui, eu vou terminar com isso, e quando nós fechamos os nossos olhos e curvamos as nossas cabeças, eu sei que foi uma mensagem curta por causa daquilo que aconteceu, mas talvez a gente depois continuamos. Quando nós, nesta manhã, Deus está a perguntar a si, aonde é que tu estás espiritualmente? Estás a tomar autoridade espiritualmente sobre a tua situação, sobre esta igreja? Ou será que estás só a falar e não estás a pôr ação na tua fé? E que está a dizer nesta manhã, Senhor, usa-me a mim, dá-me oportunidades de ser usado neste mundo que está podre. Se é o irmão ou a irmã, se puder pôr de pé e dizer, Senhor, começa em mim um desejo para ser usado mais por Ti, para evangelizar, para pregar, para orar. Senhor, esta pergunta que Tu fizeste nesta manhã, onde estás? A gente está a dizer, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Eu peço desculpa, Senhor, e perdão, porque eu não tenho estado a ganhar almas para Cristo, não tenho estado a orar como devia orar, mas usa-me, Senhor. Maior é o que está em nós. E há várias pessoas que estão em pé, a pôr-se de pé. Maior é o que está em nós do que no mundo está. Maior é aquele que está em nós. Eu vou só orar neste momento e vou pedir a todos aqueles, os conselheiros que estão aqui também para orar agora em nome de Jesus, por cada pessoa que levantou. E eu creio que Deus quer começar. Não é? Nós temos passado, o nosso irmão Zulmina e sua esposa, o irmão Pereira, desculpa, e a sua esposa
Deus usou, mas Satanás quer atrapalhar com coisas, mas nós temos que dizer, não, em nome de Jesus, eu vou ser usado por Cristo. Eu não vou deixar estas coisas afetar o potencial que eu tenho em mim, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que têm amigos que não são crentes, ou amigas. Vamos dizer, Senhor, dá uma oportunidade. Os irmãos sabem qual será a tristeza se a gente puder ver, eu não sei. Se eu estiver no céu e eu olhar e vir um dos meus melhores amigos ou amigas no inferno, e eu nunca falei a ele e nunca orei, sabem como é que a gente vai se sentir? Então vamos levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, dá-me uma oportunidade para ganhar os meus amigos para Ti. Dá-me uma oportunidade para expulsar demónios. Dá-me uma oportunidade para orar para a minha família e dá-me essa autoridade nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que Tu despertes o Teu povo, despertes os Teus irmãos e as Tuas irmãs, os Teus filhos e as Tuas filhas, onde Satanás tem trazido tropeços e problemas. Eu derroto essas coisas em nome de Jesus. E eu te peço que elas possam ter vitória, que possam ser usadas no nome que é sobre todos os nomes, Senhor. Senhor, restaura, ativa o Teu povo. Senhor, nós estamos em tempos difíceis, mas nós precisamos de guerreiros, precisamos de pessoas que vão lutar para Ti. Em nome de Jesus, dá-nos esse poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Até à próxima. Obrigado por estarem aqui. E que possam ter um domingo abençoado e uma semana abençoada. Obrigado.